Em João, o Evangelho de João, capítulo 10, o versículo 9 em diante, diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pasto. O ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Louvado seja Deus para todo sempre. Por isso que ele vai dizer que ele é a porta, como está escrito aqui: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Irá ser salvo por diante de Jesus Cristo, por mérito de Jesus Cristo, pela sua ideia, pelos seus conselhos, que estão evidenciados aqui na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus inerrante, sem falhas. Alguém pode chegar para você e dizer que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada contém a palavra de Deus, mas na verdade ela é a própria palavra de Deus, inspirada por mais de 40 escritores, tem mais de 2.000, 3.000 mensagens, todas elas com um único tema: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo é quem nos dá o apoio e nos tira todo tipo de agonia e aflição. O próprio Jesus Cristo diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo venceu o mundo e seus desejos concupisciosos, seus desejos, muitas das vezes, que tomam o lugar de Deus para as suas vidas. Glória a Deus. Um personagem bíblico chamado Salomão vai dizer no livro ao qual ele escreveu, chamado Eclesiastes, os 2 primeiros capítulos desse livro, ele vai dizer que tudo que nós possuímos ou fazemos, se for fora da vontade de Deus, ou se for longe da presença de Deus, é vaidade. Esse meio termo, ele pode ser uma escolha minha e sua, que é escolher a porta, que é Jesus Cristo, e o pão da vida, que sacia a nossa fome. Isso faz parte da especialidade de Deus, do aspecto que Deus deixou a característica de buscar o alimento, e estarmos sempre apontados, nem a hora, nem a data, nem o mês, nem o ano que Jesus vai voltar. Mas todos nós, se Jesus não voltar daqui a um dia, a um mês, juntamente com Deus eternamente, sofre. Louvado seja Deus para todo sempre. Na verdade, há uma confusão entre Deus ser amor e Deus ser justiça. Você que talvez tenha um filho ou uma filha, em algum momento fez algum tipo de desobediência ao qual ele desagradou, e você o disciplinou. Anunciar Jesus Cristo. Todos os sacrifícios que eram feitos era porque Jesus Cristo iria fazer também. Todo o sangue derramado de novilho, ovelha, bois, carneiros, pombas, tudo isso estava sendo apontado para Jesus Cristo. E Hebreus capítulo 9 vai dizer: se o sacrifício de boi, de cordeiro, de pomba, tudo isso traz para o pecador um perdão, imagina só o que o sacrifício de Jesus Cristo pode trazer. Ele traz muito mais, não só o perdão, mas também salvação para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou cantar um louvor de chamada, aquele que ainda não tem Jesus, que venha a receber, para que tenha vida e vida com abundância. Para o Senhor Jesus, nosso guia, Ele é. Para o campo nos conduz, pronto nós devemos estar, pois Jesus não vai tardar. Subiremos para o céu, onde iremos habitar, reunido em amor com Jesus, meu Salvador. Vamos sempre nos lembrar das palavras do Senhor. Ó, por vós não deixarei, mas ao Pai eu rogarei. Dai ao vós consolador, que do céu enviarei. Glória a Deus. Todos, nessa manhã nós estamos aqui anunciando o caminho, anunciando que Jesus, Ele é o único caminho que pode nos levar para a vida eterna.
Nós viemos dizer que Jesus, Ele é o nosso Salvador. Jesus é aquele enviado por Deus Pai para nos dar vida e vida eterna. Agora, como o homem, ele pode ser salvo? Como eu e você podemos ter paz com Deus? Como eu e você podemos passar essa vida e ter uma vida eterna com Jesus Cristo? A Bíblia de Deus nos diz que existe uma vida depois dessa. A Bíblia nos diz que existe uma vida eterna depois dessa que nós estamos vivendo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se você morrer hoje, se você partir hoje, para onde você vai? A Bíblia de Deus vai nos dizer que só existe dois caminhos: o céu, a eternidade com Deus, o lugar onde não haverá mais dor, não haverá morte, não haverá sofrimento, ou o lugar que a Bíblia chama o lago de fogo, o fogo do inferno. Para onde você vai? Para onde a tua alma está indo? Tu vais ter a vida eterna com Deus, em gozo, alegria, ou em sofrimento eterno? A Bíblia de Deus vai nos dizer que nós não podemos salvar a nós mesmos. Nós não conseguimos acessar a salvação pelas nossas obras. Tem pessoas que dizem que vão ser salvas por fazer o bem, da caridade, das esmolas, da cesta básica. A Bíblia de Deus nos diz que nós não somos salvos por aquilo que fazemos para Deus, mas sim por aquilo que um dia um homem fez por nós, por aquilo que um dia Jesus fez numa cruz. A Bíblia de Deus nos diz que Jesus, Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Mesmo eu e você sendo pecadores, mesmo eu e você estando afastados de Deus, Ele nos amou. Jesus nos amou naquela cruz. Jesus derramou seu sangue naquele madeiro. E tudo isso foi para um propósito. E esse propósito era o propósito de salvação. O desejo de Deus é salvar a humanidade. O desejo de Deus é salvar a mim e salvar você. Mas eu pergunto a você, por qual caminho você está caminhando? Qual é o caminho que a sua vida está caminhando? Você está indo no caminho de Deus ou no caminho dos seus prazeres? Você está indo no caminho do Senhor, de Deus, de Jesus? Ou está caminhando no seu próprio prazer, na sua própria vontade? A Bíblia de Deus nos diz, em Marcos capítulo 10, Jesus, olhando para eles, disse, para o ser humano, no versículo 6, a pergunta do discípulo é o seguinte: eles ficaram admirados, dizendo entre si, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse, para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. A salvação, ela pertence a Deus. A salvação, ela vem de Jesus. A Bíblia de Deus nos garante que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Como eu e você podemos ser perdoados? Como eu e você podemos ir para o céu, para estar na presença de Deus, sendo salvos em Jesus? A Bíblia de Deus nos mostra que através de um homem derramando seu sangue numa cruz, através de um homem morrendo no madeiro, esse homem é Jesus. Ele morreu por nós numa cruz para perdoar os nossos pecados, mesmo a gente não merecendo, mesmo a gente não buscando a Deus. Ele nos buscou primeiro. Jesus nos amou primeiro. Deus quis nos salvar. Essa é a realidade. Essa é a vontade de Deus em nossa vida. Tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Tu precisas de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Deus disse nas profundezas do mar. O próprio Senhor disse que para que obtermos salvação, temos que nos tornar como uma criança. E é através da palavra de Deus que alcançamos isso. Através da palavra de Deus que possamos ser mudados. Através da palavra de Deus
que somos transformados todos os dias. O próprio Senhor Deus tem falado: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ou seja, o que te cansa hoje nessas vidas, muitas das vezes é a tribulação, muitas das vezes é o problema do lar. E somos seres humanos privilegiados, porque temos um Deus que, apesar de nossas dificuldades, apesar de nossos inúmeros erros, Ele ainda faz questão de ouvir as nossas vidas. Ele ainda faz questão de ouvir o nosso clamor. Apesar de nós termos pessoas más, pessoas que não fazem o bem, mas Ele se encurva para ouvir a nossa voz. Somos privilegiados, porque o seu amor ainda é eterno, e a sua misericórdia ainda dura de geração em geração. Jesus, Ele te ama, e Ele quer mudar a sua vida. Jesus, Ele te ama, Ele quer transformar a sua vida. E se Ele não transformar a sua vida, ninguém pode te transformar. E é só Jesus. E se nós pararmos para pensar, nós somos privilegiados, porque o mundo muitas das vezes nos rejeita. A nossa família nos rejeita. Mas Jesus não. Prova disso que Ele disse: vinde a mim a todos que estás cansado de pecar, cansado de sofrer, cansado de viver uma vida atribulada, cansado de viver uma vida desprezada. Mas Ele disse: vinde a mim a todos que estás cansado e sobrecarregado, que Ele vai aliviar. O próprio Isaías falou dizendo: clama a mim e respondeste-ei. Ou seja, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Aproveite que o Senhor ainda está perto da sua vida. Aproveite que ainda existe solução para os seus problemas. Só o Senhor pode libertar a sua vida. Só o Senhor pode libertar dos teus vícios, dos teus pecados. Só o Senhor que pode libertar das tuas má influências. Só o Senhor que pode te dar uma vida nova. Mas todo ser humano precisa de salvação. Todo ser humano precisa de Cristo para alcançar a vida eterna. E só através de Cristo, porque Ele é nosso intermediador entre Deus e o homem, e Jesus Cristo, e Ele quer salvar a sua vida. Essa é a nossa mensagem, anunciando que Jesus, Ele é o nosso Salvador. Jesus, Ele é aquele que pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida naquele madeiro. Eu gostaria de perguntar uma coisa a você: por qual motivo Jesus foi para aquela cruz? Por qual motivo Jesus morreu por mim e por você naquele madeiro? Porque Jesus pagou aquele alto preço. Será se Deus não teria outra maneira de salvar a humanidade? Alguns acham que pode ir para a eternidade com Deus por fazer coisas boas, por dar esmolas, dar cesta básica, dar bens aos outros, aos pobres. E a Bíblia de Deus vai nos dizer que não é dessa maneira que o homem é salvo. Ninguém pode ser salvo por aquilo que faz para Deus. Pelo contrário, a Bíblia de Deus nos revela que nós somos salvos através de um homem apenas, que um dia ele fez uma obra justa, que ele um dia pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. A Bíblia de Deus nos diz que quando Jesus estava naquela cruz, Ele disse uma palavra, e essa palavra muda a nossa vida completamente, porque revela a vontade de Deus para o ser humano. A vontade de Deus para o ser humano é de salvá-lo. A vontade de Deus para o ser humano é dar a ele a vida eterna. E a Bíblia de Deus nos diz a seguinte palavra: quando Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Essa palavra "está consumado" no grego significa que a alta dívida foi paga naquele madeiro. Naquela cruz, Jesus pagou uma alta dívida por mim e por você. Primeiro eu quero te dizer uma coisa: a salvação, ela vem de Deus. A salvação pertence ao Senhor. Em Joel, a Bíblia diz isso, que a salvação pertence a Deus. O único que pode nos salvar é o Senhor. O único que pode nos dar vida eterna é o Criador. Eu e você, nós não podemos nos salvar.
Eu e você, nós não podemos dar a vida eterna e ir para um lugar melhor. Quero fazer uma pergunta para a sua vida nessa manhã. Se você morrer hoje, se você partir hoje, se você partir hoje, se você morrer hoje, para onde você vai? Se você partir hoje, qual será o teu destino? A Bíblia de Deus nos diz que só existem dois caminhos para onde iremos. Existe o caminho da vida eterna com Deus, aonde nesse lugar não haverá dor, aonde nesse lugar não haverá pranto, não haverá lamento, será a vida eterna. Lá não haverá morte mais, na vida eterna com Deus. E existe outro lugar também. Esse outro lugar é o lago de fogo, onde a Bíblia diz que é o inferno, onde só haverá dor, ranger de dentes. Esse lugar não foi feito para mim e para você. Esse lugar foi feito para o diabo e os seus anjos que caíram. Mas foi destinado também para todo aquele que é rebelde, aquele que quer viver a sua vida de qualquer maneira. A Bíblia de Deus nos diz que quem vai para aquele lugar é o assassino, é aquele que pratica a imoralidade sexual, aquele que quer viver no adultério, tem uma mulher e que tem mais uma, aquele que vive na homossexualidade. Isso também é pecado. A cultura de hoje em dia diz que não é pecado. Se você dizer isso, você pode até ser preso. Mas a Bíblia de Deus continua dizendo, é pecado. Você é amado, a gente não deixa de amar. Mas para Deus, Deus não aceita isso. É tão real isso que homem com homem não pode gerar filhos. Mulher com mulher não pode gerar filhos. Não é natural. Deus não aprova essas práticas. Assim também como ele não aprova o adultério. Deus detesta o adultério. Homem ou mulher que quer ter dois maridos, duas esposas, isso não existe. Deus, ele detesta isso. Talvez você diga, mas na igreja também tem isso. Exato. E essa pessoa irá prestar contas com Deus também, se não se arrepender. Por isso que a Bíblia de Deus nos diz constantemente, arrependei-vos e crede no Evangelho. Devemos crer em Jesus, porque a gente não sabe o que é certo para a nossa vida. Eu e você não sabemos qual caminho devemos seguir. Nós nos metemos em ciladas muitas vezes. Mas eu quero lhe trazer uma boa notícia. Jesus, ele é nosso Salvador. Jesus, ele é aquele que perdoa os pecados. Ainda que a gente peque, ainda que a gente falhe, ainda que a gente pratique essas coisas, o adultério, a homossexualidade, os demais pecados, a mentira, o roubo. Quero lhe trazer uma boa notícia. Existe um homem que perdoa. Existe um homem que nos sara. Existe um homem que nos redime. E isso a gente não pode fazer por nós mesmos. Por isso que nós necessitamos de um Salvador. Nós somos carentes de Jesus, meus amigos. A Bíblia de Deus nos diz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós somos carentes de Deus. A minha vida e a sua vida não tem sentido sem Jesus. Você anda pelo caminho e pelo outro, vagando por esse mundo. Mas se você não tem Jesus, a sua vida, ela é vazia. Você não vai achar o prazer no dinheiro. Você não vai achar o prazer em comprando bens. Você pode comprar os bens, não tem problema. Mas eles não vão te satisfazer. Comprando uma casa nova, um carro novo, isso não irá te satisfazer. Nós carecemos de Jesus. A nossa alma é carente do Criador. Porque foi Ele que nos criou. Foi Ele que nos colocou nesse mundo. A sua vida era importante para Deus. Mas é tempo hoje de buscar Jesus. A Bíblia de Deus nos diz, buscai ao Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoque-no enquanto Ele está perto. Devemos hoje buscar Jesus. Devemos hoje nos voltar para Deus. Ainda que a gente esteja distante de Deus. Ainda que a gente esteja distante do Criador. Deus, Ele é bom. Deus é justo. Deus é reto. A Bíblia de Deus nos diz em Salmos 25, versículo 8. Por Deus ser bom e reto, Ele aponta o caminho ao pecador. Jesus está apontando o caminho que devemos seguir hoje. Jesus está apontando o caminho pelo qual devemos seguir hoje. Eu e você, nós não sabemos qual caminho temos que seguir. Por isso que nós precisamos do nosso Salvador, Jesus,
que aponta o caminho que devemos seguir, os planos de Deus para nossas vidas. Bom dia. O plano de Deus para nossa vida é plano de bem e não de mal. O plano de Deus para nossas vidas é plano de bênção, de salvação, de vida eterna. Deus, Ele não quer condenar a sua vida. Parabéns pela atitude, Deus abençoe a sua vida. Tá? Amém, meu irmão. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Amém. Qual é o seu nome? Sou Carlos. O senhor já rendeu sua vida a Jesus, tá? Sou servo do Senhor. O que aconteceu com o senhor? Cirurgia que eu fiz aí. Cirurgia. Tô bem melhor já. Vamos orar para que Deus tenha uma boa recuperação. Tô bem melhor já. Vamos orar. O senhor é servo do Senhor. Vamos orar para que Deus sare completamente. Então, parabéns aqui. Amém. Amém. Vamos orar pelo senhor? O joelho, né? Amém. Jesus, Carlos, né? Ora pelo Carlos nesse momento. Vai sarando completamente, que ele dê uma boa recuperação na vida do Carlos. Abençoa ele, abençoa sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deixa eu abençoar, meu irmão. Amém. Obrigado. Tenho? E tem aqui comigo. Pronto. Eu tinha as minhas, eu saí com tanta pressa. Já vai nos ajudando. Pois é, eu saí com tanta pressa e eu acabei não trazendo a minha vida. Tá aí, pode ir. Por isso que nós necessitamos de um Salvador. Ele é aquele que pode nos dar a vida eterna. O homem em si não pode se salvar. Por isso que nós carecemos de Deus. A Bíblia nos diz em Isaías, capítulo 55, versículo 6, busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Porque a norma da nossa vida tem que ser a palavra de Deus. A norma da nossa vida tem que ser Jesus Cristo. É Ele que nos salva, é Ele que nos redime. Na cruz, Jesus pagou um alto preço. Você já parou para pensar nisso? Que na cruz, Jesus pagou um preço por mim e por você. Jovem, você jovem, Jesus pagou um alto preço pela sua vida. A sua vida é importante para Deus. Não esqueça disso. Jesus tem um plano na sua vida. Amém. Foi, quando? Eu tenho 2 meses, 3 quase. 3 meses. Jesus tem um plano na sua vida. Você chega ainda mais perto do caminho do Senhor e o mais Ele vai fazer na tua vida. Que bom, que fico feliz que você esteja no caminho do Senhor. Esse é o melhor caminho. Mas não parou aí. A porta da salvação é só o começo. Mas você chegue mais a Deus que Ele vai te usar muito na tua vida. Amém? Amém? Glória a Deus. Nós carecemos desse Jesus. E lá naquela cruz Ele pagou um alto preço por mim e por você. Ele foi açoitado naquela cruz. Lá naquela cruz, Jesus cuspiram da sua face, por mim e por você. Entenda, Jesus é Deus. Jesus é o Criador dos céus e da terra. Jesus é aquele que nos criou. E Ele foi humilhado nesse mundo. O mundo que Ele criou, o mundo não aceitou. O mesmo mundo que Deus criou, é o mesmo mundo que o rejeitou. Porque abaixo desses céus há nenhum outro nome dado entre os homens, a qual importa que sejamos salvos. E ninguém será salvo por meio das obras, para que não se engrandeça, mas por meio da fé em Jesus Cristo nosso Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, e também o salvador da humanidade, queridos. Por isso, amados ouvintes da palavra de Deus, felizes são aqueles que ouvem a palavra do Senhor e se voltam para Deus com humildade, se submetendo a sua voz aos ensinamentos da sua palavra. Uma vez que você crê na palavra de Deus, o Senhor te absorve da culpa e do pecado, perdoa os teus pecados, escreve o teu nome no livro da vida, então herdará a vida eterna com Cristo Jesus. Só que aqueles que não atentarem para uma tão grande salvação, queridos, estarão como escravos do pecado. E o pecado, uma vez consumado, ele gera morte espiritual. Jesus, Ele veio vos dar vida e vida com abundância, mas o salário do pecado é a morte. Mas a vida eterna em Cristo Jesus é a graça inesgotável. Ele é o penhor, Ele é a nossa esperança, Ele é a garantia que o Pai enviou dos céus para pagar um alto preço, morrer numa cruz pelas nossas culpas, pelos nossos pecados, a fim de nos salvar. Só que a salvação é condicional, queridos.
O Senhor diz em sua palavra: voltem-se para mim, e eu voltarei para vós outros. Voltem-se para mim, arrependam-se dos vossos maus caminhos, porque o Senhor é rico em perdoar. Buscá-lo enquanto está por perto, chamai por ele enquanto seus braços estão abertos, porque um dia, querido, você correrá de um lado e de outro, buscando em ouvir esta palavra essa que não é de homens, mas daquele que nos incumbiu, aquele que nos designou. É uma das maiores missões da terra, levar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todas as gentes. Nós não viemos falar de religião, não viemos falar de política e nem de gênero humano. Viemos falar do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, querido, disse Pedro, hoje é manhã propícia para a salvação. Se você quer conhecer Cristo, levante a sua mão onde você estiver. Diga: eu quero seguir Jesus, eu quero ser uma nova pessoa. Diga nesta manhã: eu abandono a minha velha vida para viver uma vida nova. Porque é isso que Jesus dá, é isso que Jesus proporciona. Não é casa nova, não é dinheiro no banco, não é carro, não é casa, é vida espiritual com Deus. Poderá alcançar a vida eterna. Aqui neste mundo material, nós vivemos por cerca de 100 anos, 80 anos. Aqueles que são acometidos de alguma morte, infelizmente, por chegar mais cedo, vivem apenas alguns anos, 10. E é por isso que nós temos que levar esse Evangelho para a vida eterna. Jesus vai dizer no capítulo 10 e o versículo 14 que Ele é a porta. Jesus vai dizer que Ele é o pão da vida. Jesus vai dizer que Ele é a água da vida, e quem beber dessa água não terá mais sede. É claro que Ele está falando aqui de forma figurada.